Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Cadê o povo dos 28 dias? Estão a caminho ou tiraram férias? Estão a caminho. Mídia, por favor, vamos ler a palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3, versão RA. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3. E depois vamos ler Provérbios 3, 13. Ok, vamos começar pelo 1 de Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. 3 e último. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Provérbio 3, 13. Provérbios 3, 13. Feliz, tem versões que diz bem-aventurado. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aqui tem dois homens, dois tipos de homens com duas coisas preciosas. É feliz o que acha sabedoria, este homem, e é feliz o homem que adquire conhecimento. Sabedoria se acha, mas o conhecimento não se acha. Adquire-se. Você quer ter conhecimento, por isso é que você vai para a escola, para aprender contabilidade. Falei contabilidade porque ainda me lembro, me veio um espírito contabilista de domingo. Você vai à escola para aprender a pedagogia, a matemática, a eletricidade, a medicina. Lá você está a adquirir conhecimento. Amém. Tenha a bondade de sentar e nisto aproveito cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham na live Shalom Adonai, para os irmãos que não podem estar presencialmente ou então estão a caminho ou ainda trabalhando, então estão ali do outro lado ou até mesmo em casa, por uma outra razão. Os irmãos vieram com a lapiseira? Os irmãos vieram com um bloco de nota, algum dispositivo para gravar? Pois bem, o conhecimento para você adquirir, você tem que anotar. Sempre temos dito que nós aprendemos com os nossos mais velhos, até mesmo nossos pais. As palavras voam, mas as escritas permanecem. É tão engraçado que foi ontem, antes de ontem, na minha casa eu comecei a vasculhar na minha biblioteca, encontrei nos meus cadernos, nas minhas agendas, encontrei muita coisa dos anos ainda 90, que eu escrevia, que eu anotava. Estão lá comigo, ainda dos anos 90.
Inclusive, quando eu meditava a palavra de Deus, quando eu fazia os meus diários, a minha jornada, estão lá comigo, amém? E aí me faz lembrar muita coisa. Pois bem, nós começamos uma nova série, depois da última que nós tivemos do estudo bíblico, que foi o quê? A última série do estudo bíblico? Obras da carne, fruto do Espírito. Eu havia prometido, mas não era tão logo no começo do ano, mas o Espírito de Deus decidiu assim, nos levando a trazer isso já. Então, a partir de hoje, nós estamos a começar com essa série, os dons espirituais e sua utilidade. Os dons espirituais e sua utilidade, ele começa do capítulo 12 de 1 de Coríntios, e vai até ao capítulo 14. Quer dizer, são 3 capítulos que o apóstolo Paulo aborda essa questão dos dons espirituais. E nessa introdução eu quero te incentivar, te encorajar a não perder nenhum estudo bíblico até nós terminarmos. Estamos em sintonia? Se não pode vir por razões de trabalho, saúde, familiar, assista na live. Se não pode porque não tem dados, quando puder, as mensagens ficarão lá no Facebook e depois vão para a nossa página de YouTube. Mas não fique só para ti, aproveite partilhar com alguém. Estamos em sintonia? Porque com isso, com esse estudo, não apenas nós vamos começar a corrigir as coisas erradas, mas também nós vamos aprender. Porque aqui tem um grande problema. Esse estudo começa com um grande problema. E essa carta, essa epístola paulina, começou por causa de grande problema. E aí é que antes mesmo, se você achou, hoje não tem definição do que é dom, quais são os tipos de dom, não vais ouvir isso nem hoje, e provavelmente nem a próxima quinta. Hoje estou a começar essa primeira parte intitulada Introdução aos Dons Espirituais. Precisamos entender como é que vem surgir esta matéria, esse assunto dos dons espirituais, aqui no capítulo 12. Como é que ela surge? Por que surgiu? O que houve? Porque o que fez isso surgir é a mesma coisa que está a ocorrer no século presente, na igreja atual, as nossas igrejas, ok? Não apenas as igrejas que estão dirigidas por outras, não, mas são as igrejas atuais. Como é que surge a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Entenda o seguinte: apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai ao Corinto. E Corinto é uma cidade portuária, é uma cidade mista, é uma cidade em que também imperava a idolatria, a imoralidade. Apóstolo Paulo, nessa viagem, ele permanece em Corinto cerca de 18 meses. E nesse intervalo ele implanta esta igreja. O apóstolo estava lá pregando, exortando. Quando ele esteve em Corinto, nessa segunda viagem missionária, ele não estava nem com Apolo, nem com Timóteo. Mas ele se encontra com Priscila e Aquila, que haviam acolhido, que trabalhavam nas tendas. Então, foi uma igreja que o apóstolo Paulo deixa. Como ele tinha que continuar a sua jornada missionária, não tem como levar a igreja. A missão apostólica é exatamente isso. Um dos trabalhos dos apóstolos é isso. Ele chega, ele implanta a igreja, mas ele não vai pastorear a igreja. Ele continua a sua caminhada. Então está lá a igreja. O apóstolo Paulo deixou a igreja e as pessoas estavam lá na igreja. Entenda que não é igreja a jeito da nossa igreja, com essa estrutura. Eram igrejas domésticas. Igrejas que se reuniam em casas. Estamos em sintonia, igreja?
Então, eram igrejas que se reuniam em casa, podiam se reunir em casa do irmão Raul, em casa da irmã Kéfora, em casa de qualquer um. Então, eles se reuniam nas casas, mas era uma igreja espiritual, mas essa igreja espiritual também era uma igreja espiritualmente atribulada. Era uma igreja cheia de problemas espirituais e morais. E dentro dessa igreja surge este tipo de problema, problemas espirituais, problemas morais que havia dentro dessa igreja, problemas de divisão. Vamos encontrar uma igreja dividida, e também surgiu o problema da imoralidade dentro desta igreja. Alguém está me acompanhando? Problemas relacionados ao casamento, ao solteirismo, incluindo o problema que tem a ver com os dons espirituais. Nós não estamos a falar fora da igreja, estamos a falar dentro da igreja. Era um problema, ou vários problemas, quando eles estavam congregados, juntos. Problemas quando eles estavam no culto público ou o culto coletivo. Aí, dentre os irmãos, é que havia essa série de problemas espirituais. Agora, entenda de que apóstolo Paulo não está presente e a igreja está lá. Nessa ocasião, apóstolo Paulo, ele se encontra em Éfeso. Está a continuar a sua jornada com Deus. Está lá, não está nessa cidade, não está junto com os irmãos. E ali surge problemas. Surgindo problemas, tem que ter uma solução. Se não tiver solução, a igreja fica bagunçada. Aleluia. Entenda que é uma igreja espiritual. Mas dentro dessa igreja tem problema. Irmãos, problemas dentro da igreja não são de hoje. Então, por isso, quem disse que se você for numa igreja e encontrar a igreja perfeita, sai de lá porque você vai poluir a igreja, tem razão. Nós jamais vamos encontrar uma igreja perfeita. Vamos encontrar sempre igrejas com problema. Sabe por que a igreja com problema? Porque onde há homem há problema. E quem cria problema é o homem, não Deus. Onde é Espírito de Deus não reina confusão, mas onde há homens, há confusão. Aleluia. Essa igreja teve esse problema. Então, problemas espirituais, problemas morais, a forma como eles entendiam as coisas. Agora, como é que isso chega aos ouvidos de apóstolo? Porque esses problemas é que chegaram aos ouvidos do apóstolo Paulo, é que levaram o apóstolo Paulo a escrever essa primeira carta. Em outras palavras, estou a dizer, a epístola ou carta de Paulo aos Coríntios é fruto de problemas que estavam na igreja. Se não houvesse divisão na igreja, problema de moralidade, problema com o casamento, problema com o celibatário, problema com a vestimenta, como se vestir, problema com o uso dos dons espirituais, então nós não teríamos a carta de Paulo aos Coríntios escrito. Está escrito isso por causa do problema, porque Paulo, o apóstolo, tem que dar resposta aos problemas apresentados. Estamos a compreender? Como é que esses problemas chegam aos ouvidos do apóstolo? Eles chegam por 3 fontes. Havia 3 fontes que fizeram com que as coisas chegassem aos ouvidos do apóstolo Paulo. E tão logo que isso chegou aos seus ouvidos, ele resolveu dar resposta de forma a solucionar o problema. Repito, o problema que houve em Coríntio é o problema que tem existido na igreja do século presente. Estamos em sintonia? O problema que houve com esta igreja é o problema que há com as nossas igrejas. Ok. Como é que
chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, a primeira fonte que fez com que a notícia chegasse aos ouvidos do apóstolo Paulo, foram os membros da casa de Cleo. Os membros da casa de Cleo passaram a informação ao apóstolo Paulo. Estamos em sintonia? Vamos entender isso. Dá-nos 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 12. Os membros da casa de Cleo dizem assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão ou divisões. É o problema que tinha lá. Problema de quê? De divisão. O problema de divisão é há muito tempo. Um estava a dizer, eu sou do Apolo, outro estava a dizer, eu sou do Paulo. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Avança. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cleo, ou Chloe, que há contendas entre vós. Ele não está lá, mas lhe sopraram, lhe passaram a informação. Paulo, a igreja então doméstica de Corinto tem problema de divisão. Estamos divididos aqui, estamos em ala. As bestes no lado dele, cada um puxa a brasa. Nós somos do pastor Panzo, e os outros dizem, nós somos do líder Euclides, outros não, nós somos do líder Jairo, outros nós somos do líder Raul. Então a igreja está rachado no meio. Está como que fosse partido, o executivo com os partidos da oposição. E uma casa dividida, ou um reino dividido contra si mesmo não pode fazer o quê? Prevalecer. Então a igreja aqui, Paulo, está dividida. Avança versículo a seguir. Não, é mesmo 12. Já lemos 11, né? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefa, e eu de Cristo. Uns do partido de Apolo, um do partido de Paulo, outro do partido de Pedro, que é Cefas, e outro do partido de Cristo. Este é o problema que tinha na igreja. E isso chegou aos ouvidos de Paulo. E o Paulo tem que resolver este problema. Pode avançar, vamos ler só o 13 e depois pular. E o Paulo vai responder, acaso Cristo está dividido? Fui eu, Paulo, crucificado em vosso favor, ou em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Estamos a compreender. Então aqui tem muitas lições que inclusive nós, os pastores líderes, temos que aprender. Tudo que temos que fazer, temos que apontar para Cristo. Porque o líder não está a construir o seu império, o seu reino. Você não pode dizer, eu sou do fulano, eu prefiro o pastor tal, eu prefiro o irmão tal. Todo mundo que está aqui na igreja, todo mundo que prega aqui é instrumento de Cristo. E Cristo, Deus, usa quem Ele quer como quer. Quando alguém, por exemplo, está escalado, aquele instrumento que Deus preferiu naquele dia usar para abençoar o seu povo. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus por causa das preferências. Eu prefiro este em relação àquele. É verdade, todos nós não temos a mesma graça. O nosso grau de espiritualidade não é a mesma. Uns de nós estão muito mais avançados, é muito normal. No entanto, quem vem, por exemplo, para frente, naquele dia, ele é o instrumento de Deus para te abençoar. Se você olhar para ele como não gostaria que fosse ele, então já o que você pensou te leva a perder a bênção, a graça de Deus para a tua vida naquele dia. Estamos em sintonia?
É, pastor, mas é dom mesmo, é isso aqui, dom. Então, este problema foi um relato oral, foi uma informação verbal que eles passam ao Paulo. Então, essa informação verbal, quando chega, é que fizeram apóstolo escrever 1 de Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4. Entenderam o que eu disse? A questão da divisão que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, por intermédio de membros da casa de Cloé, levaram Paulo a responder, porque Paulo tem que tratar esse problema. E no tratar desse problema, ele escreve a carta. Quando nós começamos a ler esse 1 de Coríntios, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, são respostas de Paulo relativamente à questão da divisão dentro da igreja. Compreendemos? Mas entenda, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele não escreveu a carta em capítulos e em versículos. Você já chegaste a escrever carta para alguém, escreve carta em capítulo e versículos? Não. Pastor, então por que está em capítulo e versículo? Com certeza, por razões didáticas, para facilitar o nosso entendimento, isso está em capítulos. Estamos a compreender? Mas quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu a carta. Ele não meteu capítulo 1, versículo 1. Estou a escrever no capítulo 1, versículo 10 a 12. Estou a chamar a atenção. Aqui não há partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Cefa, partido de Cristo. Paulo não morreu por vocês, Paulo não foi crucificado. Não. Era simplesmente uma carta. Imagina como você escreve carta. Seja por computador, mesmo até quando você está a escrever para alguém, WhatsApp, você não escreve em capítulo, é dizer capítulo 1. Você até pode escrever várias páginas, mas você não escreveu isso em capítulo. Compreenderam isso? Então, o capítulo 1, o capítulo 4 é a resposta que o apóstolo Paulo dá à solução do problema da divisão dentro da igreja. Em segundo lugar, porque eu disse, são quantas fontes? 3 fontes que levaram a notícia a chegar junto de apóstolo Paulo. A segunda fonte foi a visita pessoal, esses terão sido líderes da igreja, a visita pessoal de Estéfanas, o Fortunato e Acaico. Mídia pode nos ajudar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17. Eles vão visitar apóstolo Paulo e dentro dessa visita eles trazem a informação ao estado espiritual, moral da igreja. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Tinha necessidade, sim, eles foram, acudiram a Paulo, entretanto, eles também levaram informação a Paulo. Estamos a perceber? E ainda que ele não levasse apóstolo, como apóstolo que ele era, ele tinha que saber como é que vai a igreja, como é que vai aí os irmãos de Corinto, a saúde espiritual, a saúde moral. Então, esses quando chegam ao encontro do Paulo, eles transmitem, comunicam ao Paulo o estado espiritual e moral da igreja. E com base nas informações que o apóstolo Paulo ouviu, isso levou-lhe a escrever, primeira carta de Coríntios que nós encontramos, ele escreve o capítulo 5 até o capítulo 6. Ok? Escreve 2 capítulos para nós, mas na altura foi apenas uma carta. Para quê? Para ele também poder corrigir as informações que ele recebeu dos representantes da igreja. Compreendemos? A terceira fonte foi a própria igreja que escreveu carta ao apóstolo Paulo
questionando, levantando várias questões. A primeira foi uma informação verbal. Estamos em sintonia? Na segunda, foi na viagem que os representantes da igreja ao encontro do apóstolo Paulo fizeram, eles passaram a informação. Agora, na terceira, a própria igreja escreveu ao apóstolo, porque eles precisavam entender, em meio à confusão que tinham, que estava ali à volta deles, precisavam que o apóstolo desse o seu ponto de vista espiritual em como eles tinham que caminhar. Como resposta, quando o apóstolo Paulo recebe esta carta, os irmãos questionando, isso levou-lhe a escrever do capítulo 7 até ao capítulo 16. Compreendemos? Quer dizer que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela comporta-se quantos capítulos? 16 capítulos. Ok? Os primeiros 4 capítulos, de capítulo 1 a capítulo 4, foi a resposta do apóstolo face à confusão, à divisão. Do capítulo 5 a 6 é a resposta de Paulo diante das informações que os representantes da igreja trouxeram. Já do capítulo 7 até o capítulo 16 tem a ver com as perguntas, as questões que os irmãos fizeram. Aqui é onde eu aprendo. Quando eu não sei, o que é que eu tenho que fazer? Perguntar. Eles perguntaram. E por isso é que hoje nós podemos ler esta carta, principalmente o capítulo 7 até o capítulo 16. Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. A hora está ali, eu podia vos mostrar as perguntas que eles fizeram. Como é que o apóstolo Paulo começou a lhes responder? Mídia, vai lá, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver, Paulo começou já a dar resposta das perguntas. Capítulo 7, versículo 1. Se você for ágil, eu vou falar. Olha o que ele diz. Quanto ao que me escreveste, ok? É a igreja. E ele avança, não é bom que o homem não toque em mulher. Não liga essa parte B, mas fica só com quanto ao que me escreveste. Isso é que interessa. Não é bom que o homem toque em mulher, esse é outro assunto que temos que tratar. Ok? No mesmo capítulo vai para o versículo 25, rapidinho. Para você perceber que Paulo escreve. Versículo 25. Com respeito às virgens, era um outro assunto. E ele vai falando. Vai para o capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, ele está a dar resposta ao que eles escreveram. O capítulo 12, versículo 1, já lemos, é onde nós estamos. Vai agora ao capítulo 16, versículo 1, e depois vai para o versículo 12. Quanto à coleta para os santos, ele vai explicar, agora vai para o versículo 12. Acerca do irmão Apolo, pode parar ali. Agora, nós aqui conseguimos ver que o que temos em mão, e entenda que metade do Novo Testamento foi escrito por quem? Apóstolo Paulo. Agora, em meio a essas perguntas que a igreja fez, que levaram o apóstolo Paulo a escrever o capítulo 7 ao capítulo 17, dentro desse intervalo, os capítulos 11, 12, 13, 14, esses 4 capítulos, eles formam uma unidade literária unificada. O que isso quer dizer, unidade literária unificada? Nesses 4 capítulos, 11, 12, 13, 14, o apóstolo começa a tratar claramente os assuntos que os irmãos abordaram, aquilo que lhes fazia confusão. Assuntos que têm a ver com a congregação, com o culto público, o culto coletivo. Estamos em sintonia? Estou a dizer o seguinte, o capítulo 11, 12, 13 e 14, esses 4 capítulos,
eles formam uma unidade literária unificada, onde o apóstolo, nesses 4 capítulos, trata a matéria que tem a ver com o culto público ou culto coletivo. Não é um culto individual, quando você está na tua casa sozinho a orar. Ele trata de resolver assunto quando os irmãos estão reunidos na igreja. Os irmãos compreenderam agora? Então, nesses versículos, nesse capítulo, de 11 a 14, é onde ele vai abordar este tipo de assunto quando os irmãos estão juntos. O que ele fala nesses 4 capítulos, de 11 a 14? Fala sobre assunto de vestuário, vestimenta, como é que as pessoas têm que se apresentar na igreja. Se a mulher tem que usar o véu, não tem que usar véu, se o homem tem que usar, não tem que usar. Esse é um dos assuntos que ele trata, sobre a vestimenta, o vestuário, no capítulo 11. E ainda dentro desse capítulo 11, ele fala sobre a questão da ceia do Senhor, a Santa Ceia. E finalmente, ele vai falar sobre os dons espirituais. Compreendemos? Até aqui, alguma coisa entrou? Aprendemos? Mídia, por favor, coloca o capítulo 12, versículo 1. Os irmãos continuam nos acompanhando na live? Amém? Então, vamos entender como é que o apóstolo vai trabalhar. Quando nós estamos a ler essa carta de apóstolo Paulo, aqui, esse versículo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes só nesse texto, e vai nos levar aos outros textos bíblicos do apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar 3 marcadores, podemos dizer, marcadores contextuais do Paulo. Parece ser uma linguagem estranha. Marcador, na verdade, é um rótulo, é um selo que vai mostrar que esse assunto é importante, ou extremamente importante. Vamos ver quando você é estudante, no teu livro, no teu caderno, tem a parte que você marca. Às vezes até o professor, ao dar aula, diz: sublinha isso. Por que ele está a mandar sublinhar? Porque ele sabe que isso é extremamente importante. E quando já se diz sublinha ou marca isso, para um bom aluno, um bom estudante, já sabe isso aqui vem na prova. Então, o apóstolo Paulo, dentro desse texto, ele tem 3 marcadores, ok? Então, marcador, vamos dizer que esse assunto, a informação é extremamente importante. E esses marcadores que estão nesse texto, eles vão revelar a mudança de um assunto. Quer dizer que quando você notar, é porque há mudança de um assunto, ou há algo que o apóstolo Paulo quer destacar. Estamos em sintonia? O primeiro marcador que temos é a respeito de. Aqui está a respeito dos dons, por ser plural. Quando você está a ler as cartas do apóstolo, você vai encontrar esse termo, a respeito de. Para além de dizer a respeito, anote bem isso, ele diz também quanto a, com respeito a, no que se refere, acerca de, são linguagens que significam a mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo aponta isto, quer dizer que ele está a responder um assunto específico que tem a ver com a igreja.
Quando você estiver a ler essas cartas do apóstolo Paulo, você vê quanto a, com respeito a, acerca de, a respeito de, no que se refere. Quer dizer que ali ele está a dar resposta a um assunto específico da igreja. Por exemplo, o texto nós já vimos. Coloca nos mídia, o capítulo 7, versículo 1. Vamos encontrar esse termo. Vamos lá rapidinho. O que diz o texto? Quanto ao. Ele aqui começa a responder algo que a igreja colocou. Vai para o versículo 25, rápido. Do mesmo capítulo. Com respeito às virgens. Com respeito. Ele está a dar resposta ao assunto. Capítulo 8, versículo 1. No que se refere a. Ok? Quer dizer que ele está a dar resposta. E também encontramos no capítulo 12, que hoje já lemos, mas pode pular agora 16, versículo 1. Quanto a. E no versículo 12 desse mesmo capítulo. 12. Ali capítulo 16, versículo 12. Acerca do irmão Apolo, é acerca de. Este é um marcador que você, ao encontrar dentro dessa epístola do Paulo, compreende de que Paulo está a dar resposta a um assunto que a igreja apresentou. Alguém aprendeu aqui? Vamos para o segundo marcador. Volte-nos, por favor, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1, o que diz? A respeito dos dons espirituais, não quero, aqui vou pular, dons espirituais vou deixar para último, ainda hoje, é a palavra irmãos. Ele está dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais que ignorante. Hoje, só vou trabalhar esse versículo 1. Esse versículo 1 está dividido. Já falei a respeito de, acabamos de falar, agora estou a entrar irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala irmãos, frequentemente quando você vai ler os textos, ele abordar o assunto, por exemplo, irmãos, quer dizer que ele está a sinalizar mudança de um determinado assunto. Quando ele vai fazer mudança de um determinado assunto, você vai encontrar muito essa palavra irmãos. Segundo, quando você está a ver esta palavra irmãos, o que o apóstolo Paulo está a querer nos ensinar, usando essa palavra irmão, é para nos fazer lembrar a unidade na família de Deus, ou a unidade no corpo de Cristo. Quando diz irmãos, eu gosto muito da definição do pastor Jorge, ele diz que irmão significa ir de mãos dadas. Quer dizer, irmão Raul vem. A definição do pastor Jorge é essa. Irmão significa nós irmos de mãos dadas, caminharmos juntos. Amós capítulo 3, versículo 3, penso isso, diz, andarão dois juntos se não se entendem. Quando duas pessoas não se entendem, eles não podem andar juntas. Mas quando há entendimento entre elas, eles vão caminhar juntos. Vão caminhar quê? De mãos dadas. Por isso é que ele vai usar a palavra irmãos. É para nós entendermos, quando ele está a falar irmãos, obrigado irmão Raul, está a se referir primeiro àquelas pessoas já convertidas. Aceitaram Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Há senhorio de Jesus em suas vidas. Jesus Cristo reina neles e o Espírito de Deus está neles. Como é uma igreja doméstica, estão dentro do culto público, então todos eles são irmãos. Quando ele escreve dizer, por exemplo, acerca dos dons espirituais, não quero que irmãos sejam ignorantes. A palavra irmão, ele está a lhes fazer lembrar unidade no corpo de Cristo. Antes
antes que comece a falar do assunto da divisão, que nós vimos em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, a palavra, irmão, está a lhes fazer lembrar, como lembrete, vocês, como membros do corpo de Cristo, precisam estar unidos. Não podem se dividir, porque o corpo de Cristo é indivisível. Então, você é o irmão do André, o André é teu irmão, André é irmão do Antônio. Vocês não são irmãos biológicos, mas são irmãos espirituais. Por isso é que aqui na igreja nós nos chamamos irmãos. Eu, em particular, prefiro chamar irmão do que cooperador. Porque tem mesmo irmão que nem é cooperador e tem cooperador que nem é irmão. Porque antes de sermos cooperador, nós somos primeiro irmãos. O que a igreja precisa entender é isso. Primeiro é irmão. Então a palavra irmão tem que nos fazer lembrar união na igreja. Você não pode me chamar de irmão quando você comigo não nos damos, não nos entendemos. O que ele está a falar com isso acerca dos dons espirituais, não quero irmãos, está a dizer, manos, entre vocês tem que haver que unidade, entre vocês tem que haver que união, porque Cristo não é dividido, Deus não é dividido. Se o Cristo a quem você serve não é dividido, Deus não é dividido, então vocês que estão a segui-lo não podem estar divididos, porque ele é o modelo. Então entre nós na igreja tem que acabar essa coisa de rixa, de inimizade, de desentendimento. Não falo com a irmã, não falo com o irmão, não me dou com ele. Mano, escuta uma coisa, não existe um céu específico para Joana, para André, para Antônia. O céu é para todos nós. Se você vai entrar no céu, vai entrar no mesmo céu com a Joana, com o André, com o Antônio, com o Pedro. Então convém se entender mesmo aqui, já na terra. Aliás, se vocês nem se entenderem aqui, nem vão entrar no céu, porque inimizade vai te levar. Eu ando dizendo, e disse domingo, mano, essa caminhada que eu já tenho mesmo com Deus, por tua causa eu vou perder o céu. Ganha embora a tua razão, vou só te cumprimentar, Pai do Senhor, ganha a tua razão. Você vai pensar, está ganhando, mas eu estou a preservar o meu céu. Essa caminhada que eu andei com Deus para perder o meu céu, por causa da tua inimizade, coma a tua raiva, fica com ele, ganha razão, pode me chamar de boelo, fico boelo, mas eu estou a preservar o meu céu. Aleluia. Estou a preservar céu. Então quero paz, a paz do Senhor, irmão. Bom dia, irmão. A corrente pode não ser como ontem, fui na tua casa, na minha casa, mas pelo menos a paz do Senhor está a passar. E o que ele está a falar aqui? Como irmãos, tem que existir unidade, união no corpo de Cristo, dentro da igreja. A igreja primitiva, a igreja doméstica que está em Coríntio, entre vocês tem que estar unidos para caminharem juntos, porque duas pessoas não podem caminhar juntos se não se entendem. Você está a cooperar no mesmo ministério ou ministério diferente, estamos entrando na mesma porta, ser pastoreado pelo mesmo pastor, todos os dias Deus falar, mas nós não nos cumprimentamos, cara trancada, que tipo de amargura é esta, que ninguém resolve abrir, mas não abre mão disso, abra mão, tem que abrir mão. Alguém tem que abrir mão. Abra mão e esqueça isso. A vida está aí. E tal como dissemos no domingo, nós estamos a nos despedir todos os dias. Então você nunca sabe. E nós africanos temos esse problema. Até na minha morte. Mano, inferno está a te esperar. Porque você pode sair daqui hoje, nem tem tempo para se ajustar, se consertar, dormir e acabou, não tornar a acordar. E aí nós vamos dizer, irmão, era uma bênção, mulher de Deus, homem de Deus, sabe os elogios fúnebres. Depois naquele dia não te encontrarmos lá, por causa de quê? Não são irmãos, ir de mãos dadas.
É o que o apóstolo Paulo está fazendo. Entenderam, né? Falei de quê? Primeiro, a respeito. Agora falei de irmãos. Agora vou entrar um pouquinho ainda, depois vou tornar a sair e voltar lá. O apóstolo diz, não quero que sejais que ignorantes. Mídia nos ajuda. Aqui na minha mão esquerda, coloca primeiro versão King James e depois me coloca NA. Só vou ler, para os irmãos entenderem o que eu vou explicar. A King James diz assim, eu disse hoje vamos tratar só desse versículo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhas o quê? Ok. Versão NAA, Nova Almeida atualizada. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Esta frase de Paulo, que aqui, não quero que sejais ignorante, é muito frequente nas suas cartas. E quando você, ao ler, encontra esse termo, não quero que sejais ignorante, entenda de que o apóstolo está a martelar um assunto extremamente importante. Não é que as coisas da Bíblia, umas são melhor do que a outra. Não, é porque alguma coisa ali que é de extrema a importância que ele começa a martelar. Estamos em sintonia? Estou a vos ver já ficarem assim. Está a doer alguma coisa? Está a entrar? Entra, né? Ok, deixa abrandar um pouco para vos explicar. Essa carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, é uma carta que ele escreve, olha o termo. É uma carta pastoral, uma carta teologicamente pastoral. Ele manda para a igreja de Coríntio, de modo a poder ajudar os irmãos de Coríntio. Estamos em sintonia? Ok, já consegui localizar o termo. É uma carta didático, uma didática que o apóstolo traz. Então, quando ele está a falar, não quero que sejais ignorante. É aí que quer dizer que o apóstolo está a martelar de que o assunto que eu quero tratar, estou a tratar convosco, de extrema importância. Prestem bastante atenção, aprendam com o que eu vou dizer quanto a este assunto. Alguém entendeu o que eu disse? Quando olhamos para as cartas escritas por Paulo, nós vamos perceber que há três coisas em que o Paulo não quer que os crentes sejam ignorantes. Isso nas suas cartas, não apenas em Coríntio. Ele não quer que os crentes sejam ignorantes. Em outras palavras, nas cartas dele, ele aponta três formas que os crentes têm que ter conhecimento. O oposto disso é isso. Quer dizer, ele vai dizer, nessa matéria, eu quero que vocês tenham o conhecimento. Por isso é que lemos Provérbio 3,13. Feliz o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Ele está a querer dizer, nas suas cartas, isso em Tessalonicenses, em Romanos, vou já citar, e aqui em Coríntio, onde ele trata essa questão de tirar o seu povo, o povo a quem ele escreve, da ignorância. Dizer, vocês precisam adquirir conhecimento, precisam saber. Não podem viver na ignorância, na falta de conhecimento destas coisas. Alguém entendeu? Alguém entendeu o que eu disse? A primeira, ele lhes diz, para não serem ignorantes,
ignorante do plano de Deus para Israel. Dá-nos Romanos 11, 25. Depois vamos concluir lá já falar dos dons espirituais propriamente. Romanos 11, 25. Hoje entra, como disse o irmão Raul. O que tem que sair hoje é a ignorância. Dizer a ignorância, sai. Romanos 11, 25. Olha o que ele está a dizer. Porque não quero, quem? Irmãos, unidade. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério? E ele vai abrir parênteses. Para que não sejais presumidos em vós mesmo, que veio endurecimento da parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Está querendo dizer, irmãos, quero que vocês saibam, nós fomos enxertados. Para sermos enxertados, Deus teve que endurecer o coração dos israelitas, de maneira que nós, os gentios, pudéssemos beneficiar e entrar para a salvação. Então é isso que ele está a dizer, que ele não quer que nós estejamos ignorantes quanto ao plano de Deus para Israel. Não é que Deus abandonou Israel como nação, é que o coração foi endurecido, nós entramos, mas esse Israel, amanhã o Senhor vai o resgatar. É um assunto que ele está a dizer, vocês precisam ter conhecimento. No que o apóstolo Paulo diz para ter conhecimento, em outras palavras, está a dizer, você precisa ter domínio. Dominar essa matéria, tê-la como base. Estamos em sintonia? Segundo, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Ele chama a atenção para não sermos ignorantes quanto à segunda vinda de Jesus e o estado eterno. É para alertar que Jesus vai voltar, onde ele está a falar sobre os mortos, até os que dormem no Senhor. E aí vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais que? Ignorante, com respeito a quê? Aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Está a dizer, tem esperança de que quem para ti morreu, não morreu, dormiu. E ele vai acordar. Você perdeu alguém, morreu no Senhor, acredita que ele vai acordar. Alguém entendeu o que eu disse? Então vai acordar porque haverá segunda vinda. Quando é que vai acordar? Quando soar a trombeta. Os que dormiram no Senhor serão os primeiros a ressuscitar, transformados, e depois nós que estaremos em vida como eu, seremos transformados no abrir e fechar do olho. Então não quero continuar a ler isso, só para os irmãos terem ideia. E finalmente, capítulo 12 de 1 de Coríntios, versículo 1, onde nós já estávamos, em que o apóstolo Paulo vai dizer, não sejais ignorante quanto aos dons espirituais. Infelizmente, meus amados em Cristo, muitos de nós somos ignorantes sobre esses 3 pontos. Somos ignorantes quanto à vinda de Jesus, somos ignorantes quanto à salvação de Israel, somos ignorantes quanto aos dons espirituais. E a ideia, a vontade de Deus é que a ignorância, a falta de conhecimento, tem que acabar. Por que o meu povo é destruído? Por falta de conhecimento. João 8, versículo 30 até lá para 32. Disse aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente que? Sereis meus discípulos. Primeiro é permanecer na palavra e depois ele avança o que nós gostamos. Esquecemos do contexto. Primeiro é permanecer para ser verdadeiro discípulo e depois avança, conhecereis a verdade. Como é que vai conhecer a verdade? Permanecendo na palavra. E a verdade vai que vos libertar. Existem 2 tipos de libertação. A libertação pelo conhecimento da verdade das Sagradas Escrituras e a libertação de expulsão de demônio. Mas a nossa carga e energia está mais em libertação de sai, sai, sai. Não na libertação de entra, entra, entra. Porque o demônio que sai, o lugar que deixou, precisa ser preenchido pelo conhecimento. Porque você recebe libertação, você não tem conhecimento para preservar a libertação, para guardar, você a perde. Podemos avançar? Ok, deixa entrar nos dons, depois vou voltar na ignorância.
Volta lá, 1 de Coríntios, por favor. Vou entrar agora nos dons. Ainda temos live mídia. Sabra. Dons, vamos. Ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais que, quando Paulo está a dizer, na matéria do dom, não sejam ignorantes, está querendo nos dizer que os dons espirituais é um assunto precioso, é um assunto valioso, é um ouro em que todos nós, essa carta não foi escrita para os pagãos, foi escrita para os cristãos. E os dons espirituais têm a ver com os cristãos convertidos, com pessoas convertidas. Acorda aquela irmã. Com as pessoas convertidas. Estamos em sintonia? Então ele está a dizer, manos, adquiram conhecimento no que tem a ver com a matéria de quê? Dons espirituais. Infelizmente as igrejas têm sido ignorantes. Essa é a razão de nós cuculu, que indique. Por quê? É os dons. É por causa dos dons. Irmãos, até terminar essa série, se você não for transformado, eu acho que o teu problema é só de Miguel. O teu problema tem que vir Miguel. Olha, algo irônico que eu vi, é engraçado, mas me levou a refletir muito. Vi ontem ou hoje, a memória, se não me falha, são nigerianos que fizeram isso. Tudo é por causa da ignorância. Eles, de um lado, colocaram um vídeo de uma igreja em que o pastor está a fazer libertação e em cima na nuvem colocaram Deus com a coroa, mais ou menos assim. Deus olhando assim, Deus chamou Miguel, estavam falando em inglês, Deus com Miguel, cônjuge Miguel, Miguel, vem ainda, olha ainda aí, você lhe conhece? Miguel disse, não lhe conhece. Esse quem lhe instituiu como pastor? Miguel disse, nem eu. Disse, é assim afinal. O irmão está a fazer, irmão, é tão sério, ele está a fazer libertação de uma senhora. A senhora ficou deitada, ok? O pastor veio, deitou-se, quase que em cima, mas também já vi outro em cima, quase que em cima, parece pai e mãe, você já entende o resto. Está a fazer libertação. Deus disse, Miguel, isso está mal. Você lhe conhece? Miguel disse, nem sei. E quem então lhe colocou ali? Ele disse, Ele disse, isso está crítico. No outro, que eles colocaram, demonstração dos dons espirituais. E disso nós já vamos falar. Uma bagunça, uma confusão. Aquele mesmo cara que está a fazer papel de Deus nas nuvens, bem sentado com a coroa. Miguel, rápido. Olha ainda o que eles estão a fazer. Essa igreja é da onde? Miguel está a dizer. Nem eu também. Eles são quem? Nem eu também sei. O tal Deus está lamentando. Isso é uma realidade. Que Deus, quando nos olha, que esses que serviram a Deus, que Deus usou poderosamente, que são nuvem de testemunhos, quando eles estão a ver o que está acontecendo na terra, você se questiona. E o povo gosta. Sabe por que nós gostamos? Ignorância, falta de conhecimento. Nós gostamos. Mano, nós gostamos. Por isso é que vem no nosso... Se eu disser, já terminamos 28 dias. Se eu disser a próxima semana ou final de fevereiro, semana profética, vai vir um da Nigéria, da Zâmbia. Aqui não terá espaço.
Até os vizinhos. Profecia está dentre os 9 dons. Quando vamos falar, vocês vão chorar. O Senhor disse, se você depois dessa série não mudar, o teu caso é de Miguel. Só mesmo Miguel tem que vir. Aqui pode vir o reverendo, o pastor presidente, não vai acontecer mais nada. Por quê? Ignorância. O que nos leva a correr, queremos que nos profetizam, é ignorância. Nós queremos outros, ouçam Deus no nosso lugar, quando o caminho está aberto para nós ouvirmos Deus. Ele está a dizer a respeito dos dons espirituais. Dons que? Agora aqui começo a te explicar sobre os dons. Quem está na live acompanha e anote bem. Primeiro, a respeito dos dons espirituais. A palavra dons, no texto original grego, não existe. Yes. Esta palavra dom, os tradutores é que introduziram como suplemento para poder nos auxiliar no entendimento. Mas no original grego não existe o termo dons espirituais. Mídia, quer aí no versículo, pula, vai para o versículo 4. Penso ser 4. Exato, 4. Mídia está lá? Ok. Ora, os dons, este dom, presta atenção, esse dom que está no versículo 4 é completamente diferente do dom que aparece no versículo 1. Esse dom tem um significado. Este não foi introduzido pelos tradutores. Agora, o dom que está no versículo 1, pode voltar lá, no original não existe. É um suplemento que os tradutores da Bíblia resolveram introduzir para dar sentido àquilo que para nós poderia ser escândalo, ou poderia nos fazer confusão, não entendermos exatamente o que isto quer dizer. Alguém entende o que eu estou a dizer? O que no original, no texto original aparece é espirituais. Essa palavra espirituais, no original, no grego, é pneumáticos, com capa, termina com capa, não é C, pneumáticos. Pneumático tem um adjetivo singular que é pneuma, P-N-E-U-M-A. Pneuma significa espírito, sopro ou fôlego. Então, esse pneumáticos significa espirituais. Coisas espirituais ou os espirituais. Então, no original, esse texto, alguém está a entender? Tomara que não esteja a fazer confusão. Quer dizer, aqui no original seria a respeito das coisas espirituais ou a respeito dos espirituais. Ou ainda podia se dizer também a respeito dos homens espirituais. Ou a respeito das coisas que pertencem ao Espírito Santo. Então, para evitar, como são coisas que pertencem ao Espírito Santo, e o Espírito Santo dá-o à igreja, o que se dá é dom. Então, os tradutores resolvem colocar dom, gift, porque dom é algo que é dado. Então, sendo dom espiritual ou dons espirituais, estamos a compreender que são dádivas espirituais, algo que nos foi dado, mas quem deu é o Espírito Santo. Isso agora faz sentido? Poderia ser também a respeito da espiritualidade ou das espiritualidades. Então, quando você diz a respeito das espiritualidades, já tudo que é espiritual já nos cria confusão. Por causa da ignorância. Agora imagine o texto escrito a respeito das espiritualidades.
ou a respeito dos espíritos. Diga? Não iam entender. Então Deus deu ao homem sabedoria. Por isso é que ele, do grego, traduziram a respeito dos dons espirituais, que são coisas pertencentes ao Espírito Santo, ou seria a respeito dos homens espirituais, porque é algo que ele está aqui a tratar. Ou ainda podia se dizer a respeito de coisas da natureza espiritual. Para simplificar, fica a respeito de quê? Dos dons espirituais. Agora você consegue compreender? Por isso é que tínhamos que quebrar o versículo 1, que é a única coisa para tratar hoje, para compreendermos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto: meus irmãos, no que tem a ver com coisas espirituais, com as espiritualidades, quero que vocês tenham conhecimento, quero que vocês saibam, quero que vocês dominem, quero que vocês saiam da negligência. Ou em outras palavras, dizer, não negligenciem esta matéria que se refere às coisas da natureza espirituais ou às coisas que vêm do Espírito Santo, ou até também conhecido como graças espirituais, porque é uma graça. Quando já a partir dos próximos dias formos definindo os dons espirituais, depois subdividir as categorias, aí você vai entender. O que quer dizer, meus irmãos, que os dons espirituais, para a nossa linguagem, é assunto extremamente importante, é importantíssimo para a igreja. A igreja precisa conhecer, a igreja precisa aplicar. Nós não podemos deixar isso de largo. A ignorância é que nos faz colocar isso de lado, a ignorância é que nos faz colocar à parte, e a ignorância é que nos leva ao mau uso, ao abuso disto. O que estava a decorrer em Coríntio é o que está a decorrer na igreja atual. É abuso dos dons espirituais. Hoje, as igrejas que usam, eles usam e abusam dos dons. Os homens a quem Deus deu o dom estão a usar e abusar dos dons. E só usam e abusam por causa da ignorância. E só abusam de nós que não conhecemos por causa da ignorância. A ignorância da parte de quem tem o tal dom e também a ignorância da nossa parte que parece não termos os dons. Por não sabermos, estão a brincar conosco. Vou terminar, amém? Vou terminar. Então, os dons espirituais é uma das áreas com maior ignorância da igreja do século 21. Mesmo a operação dos dons, nós não sabemos como é que ele opera, como é que ele tem que operar. Coríntio era uma igreja cheia de dom. Não é que não tinha dom naquela igreja. Tinha dons espirituais. Só que era uma bagunça, uma confusão total. E as pessoas, cada um, tendo em conta que eram gentios, e o versículo 2, 3 fala disso, mas não precisa colocar. Sabendo que eles eram gentios, que eram levados pela idolatria, pelos demônios, então havia manifestações espirituais que estavam a decorrer no meio deles, que era um tanto quanto estranho para uns. Já sabe alguém? E como então isso aqui? Oxe, pode, nene. Mesmo aqui entre nós, você vê muita gente, quando vem pela primeira vez, é alguém que veio de uma outra denominação, fundamentalista, tradicional. Olha assim.
Mas aquilo é que então? Não, mano, é que você não está entendendo o nível em que nós estamos. A tua ignorância, nós te entendemos. Mas você não pode nos entender, porque o nível que nós estamos, você não está lá, então você não tem como nos entender. Mas nós que estamos já nesse nível, nós conseguimos te entender, porque nós estamos a vida onde você está. Você que vai ver onde nós estamos. Então, por isso aqui, Deus está me falando. Deus está lhe falar. Irmão Antônio, Deus me mostrou. Isso aí só tem que ser magia. Deus, ele ouviu Deus aonde? Aí você está da profecia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Cuidado com esses vossos pastores. Isso aí já é dinheiro. Tá vendo? Tá pregar, tá meter dinheiro lá. É isso aí. Estamos a compreender? A ignorância da parte de quem não sabe. Mas também, por outro lado, existe muita ignorância dentro da própria igreja. A ignorância nos coloca em dois focos. Escuta, vou terminar aqui explicando isso. A ignorância nos coloca em dois focos ou em dois extremos. Ok? E aqui, deixa primeiro olhar para os dois pivôs. Vamos olhar para as igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais ou fundamentalistas. Ok? Para as igrejas... Oh, meu Deus. Ela vai nos colocar nesses dois focos, nessas duas cercas. Para as igrejas pentecostais, o que acontece? Igreja pentecostal por quê? Porque ela acredita no batismo do Espírito Santo. Acredita no falar em língua. No checa bababababa. Mas o que acontece com as igrejas pentecostais? Mau uso e abuso dos dons espirituais. Isso é uma grande realidade. Por quê? Não é que falta o dom está aí, mas a falta de conhecimento no uso dos dons espirituais leva os da igreja pentecostal a abusarem dos dons espirituais. Está a compreender? Não é que não tem dom, tem. Não é que não está, o dom está a manifestar, tá. É verdadeiro, é genuíno, não é falso, não é espírito religioso. É o dom espiritual a fluir, como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilha, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. Está lá em operação, mas só que porque não tem o indivíduo, a pessoa em causa, que o dom espiritual está a operar nele, através dele, não tem o conhecimento, é ignorante, ele vai abusar, vai usar mal. E os pentecostais gostam de se achar porque eles falam em língua, porque há carisma nele, os dons espirituais. Levanta o peito, nós somos pentecostais, nós somos os pentecostais. E a fazer uma pataquada, bagunça. Um teólogo quando entra, olha. Um presbiteriano entra, olha. Católico então não se fala, o TJ, olha. Aí não coloco mais os meus pés. É muita confusão, muito barulho, não se entende. Assim falou que? E como? Compreendemos esse lado? Então nós estamos nessa classe dos pentecostais. Temos os dons, estão a operar, mas a nossa ignorância está a nos levar a abusar dos dons, a usá-lo mal. Não sabemos quando, como é que os dons operam, quais são esses dons. Por isso é que, olha, uma das grandes ignorâncias é essa. Vocês próprios vão se rir. Uma das grandes ignorâncias, toda e qualquer palavra para nós é profecia. Profetiza, pastor. Quem disse que tudo é profecia? Existe palavra da sabedoria, existe palavra do conhecimento. Tanto palavra da sabedoria quanto do conhecimento para nós é profecia. O tal pastor também, o tal profeta, nem sabe o que é profecia, nem palavra da sabedoria, nem palavra do conhecimento. Ele já se intitula profeta, não sabe distinguir profecia, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e como as três coisas se manifestam. Então ele é profeta, para nós é profeta, ele não quer saber nada, eu só sei que eu estou a te ver, está a me mostrar, é assim, foste ali antes de ontem, tá vendo? A ignorância nele, não é que não tem, o dom está ali, mas ele nem sabe qual é o dom, mas como ele está a falar, para ti é profecia, para ele também é profecia. Espera quando classificarmos
vocês vão começar a lhes reprovar, vão começar a lhes fugir alguns deles. Vai acabar de alguns. Você me vai olhar e vai dizer, não está a profetizar. Alguns, quando tiver discernimento, dizem, é mentira. Aí não tem nada. O objetivo dessa matéria é essa. É corrigir, aprender e usar convenientemente. E a oração é Deus dar mais manifestação de dons no nosso meio. Então deixa de ser... Mano, não se acha que nós somos os dons entre nós. Ganha conhecimento desse dom. Algum dos vossos amigos mesmo profeta que você conhece, depois de eu te ensinar a diferença, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e profecia, ensina ele a perguntar, profeta, isso profetizaste, né? Ele vai dizer profetizei, mas aí você já vai saber que, mas o que ele falou não é profecia. Isso que ele falou é palavra da sabedoria ou palavra do conhecimento, mas a ignorância nele lhe leva a entender que tudo é profecia. Mas você já dessa casa já sabe discernir, distinguir uma coisa da outra. Esse é o lado dos pentecostais. Agora, o lado das igrejas tradicionais, fundamentalista, que é o lado triste, eles acham que os dons espirituais não é dessa dispensação, que os dons espirituais já cessaram. Este é o outro lado das igrejas tradicionais fundamentalistas. Vamos entender? Eles são tão ignorantes quanto os dons espirituais. O que é que eles fazem? Eles descartam que os dons espirituais não são desta era, eram das eras passadas. Eles entendem que não existe validade hoje para os dons espirituais. As igrejas tradicionais são assim. Me cita aí uma delas. Eu não vou falar no micro, vocês falam. Mas aquela até não vale a pena. Mas não, aqueles que no espírito, eles dizem que, pronto, não estou no micro, live. Batista está divididas, né? Eu sou oriundo da Batista, cresci na Batista, depois fui para a Pentecostal. Na era que eu estava na Batista e antes, não é que não falavam em língua, falavam. Já tinha muitos jovens, vamos espiritualmente revoltos. Mas a tradição da igreja impedia. Isso é que, por exemplo, a Batista, a EBA em que eu saí, ela perdeu os homens, muitos instrumentos na mão. Que as pessoas tinham chama e não aguentavam mais aquilo. Se você não consegue mudar o sistema, muda do sistema. Você entendeu a minha linguagem? Se você está num sistema que já entendeste, eu não vou conseguir mudar esse sistema, então eu mudo do sistema, saio daquele sistema. Essa é a saída. Muitos tentaram resistir, mas graças a Deus, os remanescentes hoje já a Batista fala, não sei a primeira igreja batista, mas a Batista como a EBA já se falam em língua. Já chacalabroste bragada. Lembro-me, 2016, daram para ir pregar no domingo, o pastor disse, vai, a igreja que você tinha vindo lá te convidando. Quando eu fui, encontrei já um monte de língua. Chique, eu disse, avancem, mas aqui não estamos lá, estamos no outro nível já. Então, as batistas têm ainda aquelas que, para eles, descartam que nós não estamos na dispensação mais dos dons espirituais, que já cessou. Quer dizer, dispensação me refiro à era. Para eles, a era dos dons espirituais já era. Vamos a ver? A ignorância, a falta de conhecimento, lhes leva a colocar de lado uma dádiva, um combustível que Deus deu à igreja. E o dom espiritual não pode se manifestar onde você não lhe dá espaço.
Vamos a compreender essas duas cercas, esses dois focos extremos. Um extremo tem dons espirituais, se manifesta, mas a falta de conhecimento leva-lhes a abusar, a usar mal. É daí que o governo depois começa a ficar chateado com as igrejas, quando começa a ver os vídeos dos homens de Deus a brincar com os dons. Vocês sabem do que estou a falar, né? E aí o que acontece com as igrejas fundamentalistas tradicionais? Começa a dizer isso, tá vendo? Essas seitas, ok? Começam a chamar o movimento carismático de seitas. Por quê? Porque os carismáticos, pentecostais, por ignorância, falta de conhecimento. Mídia, coloca-nos já o texto na versão NA, Nova Almeida atualizada. Por causa da falta de conhecimento, abusam e brincam com a coisa. E os fundamentalistas tradicionais, que para eles já cessou a era, então começam diante do Estado, me refiro à realidade do nosso país, ganhando espaço. São seitas, esses miúdos, andamos a falar, são seitas. Okay? Os dois lados estão errados. Tanto este tradicionalista que diz que já cessou a era, quanto aquele que diz nós somos o de fogo, e está a brincar, está a abusar de dom, estão errados. O erro está onde? Porque se ambos adquirirem o conhecimento, terem lugar como são coisas do Espírito Santo, então vai se poder usar os dons espirituais convenientemente. Estou a terminar e vou terminar com dois textos. Mídia, depois vais colocar o provérbio que eu já disse, capítulo 3, versículo 13, e vai me colocar Oséias 4:6. Aqui na versão NA está a dizer: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito de quê? Dos dons espirituais. Dizendo, irmãos, eu quero que vocês adquiram conhecimento dos dons espirituais para usá-los convenientemente. Esta é a mensagem de hoje, nessa introdução aos dons espirituais. Dons espirituais existem. A era dos dons espirituais ainda não cessou. Jesus não foi com os dons espirituais. Os apóstolos não foram com os dons espirituais. A igreja sem os dons espirituais é uma igreja ineficaz. É uma igreja que apanha do diabo. Quando formos em detalhe, vocês vão entender por que da necessidade. É uma igreja que apanha do diabo. E um cristão sem o dom espiritual apanha do diabo. Aleluia. Mas o importante nisso é sabermos que temos os dons espirituais e devemos usá-los e como usá-los. O apóstolo Paulo está a dizer, meus irmãos, idade no corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, quero que vocês tenham conhecimento da matéria diz respeito às espiritualidades, aos espíritos, as coisas que vêm do Espírito Santo. Por isso é que no versículo 2 e 3 ele diz, ninguém, quem pode colocar, ele diz lá, não sabeis outrora, não, deixa só já 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldição Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar a entender e dizer Jesus Cristo é o Senhor. E se esse Espírito está em ti, não pode te levar a dizer Jesus é maldito. Estamos a compreender essas confusões? Porque de um lado vai dizer, não, isso aqui não é de Jesus. Quer dizer, estás a ignorar algo que tem a ver de Jesus. Algo que tem a ver com o Espírito Santo. Ok, eu vou concluir. Provérbio 3:13. Provérbio 3:13. Aqui tenta colocar na versão, ok, na versão, a NA também diz isso, vai ainda na King James.
Vai na King James. Não? Ok. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Não. Me põe na minha mão esquerda a RA. Prefiro ficar na versão RA. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire quê? Então, meus irmãos, conhecimento adquire-se. Quando você está vindo no culto de estudo bíblico, você está adquirindo conhecimento. Você está a investir em si mesmo. E aqui mesmo, antes de eu terminar, enquanto a mídia prepara Oséias 4:6, vou dizer algo que eu sempre digo, principalmente para muitos jovens. Na tua faixa etária, se eu tivesse alguém que me ensinasse o que eu estou a te ensinar hoje, nessa minha faixa etária, eu estaria muitíssimo. Na tua faixa etária, eu não aprendi isso, só lia isso, não entendia. Mas você está a adquirir conhecimento. Quer dizer, você conforme está ali, se pudesse falava com toda a igreja. Daqui a 1 ano, se você continuar a ser a mesma pessoa, o teu caso é de Miguel. Se daqui a 1 ano, 2 anos, você espiritualmente continuar a ser bebê, Miguel, entenda, Miguel, só vai vir já no momento da batalha escatológico. Então, no teu caso mesmo, Oséias 4:6 e concluímos ali. Nós vamos continuar no próximo aqui. Meu povo está sendo destruído porque falta de conhecimento nos destrói. Porque tu, sacerdote, aqui já chamam a atenção a sacerdote que rejeitou. Mas eu fico na primeira parte, o meu povo destruído por falta de conhecimento. Mana, procura conhecimento. Quantos têm a Bíblia imprensa? Uma Bíblia para conhecimento. Quantos têm a igreja? Não, deixa eu perguntar. Diácono, me ajuda. É diácono que está lá, né? Me ajuda o que é a mídia. Quantos na mídia têm Bíblia e têm igreja? Pelo menos digam aí com amém. Quantos na mídia têm igreja e têm Bíblia? Eu sei que a live está a decorrer, só não sei se ainda tem pessoas assistirem. Quantos na live, estou a fazer pergunta para os irmãos da live, quantos que estão nos assistindo na live têm igreja e têm Bíblia? Quantos? Não estão a responder? Mas tem pessoas a assistir. Está pesada a pergunta. Vamos terminar. Mano, se você tem Bíblia Sagrada, se você que está aqui presencialmente, se você tem Bíblia Sagrada, se você tem igreja, se você tem pastor, aproveita e adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento consiste em você vir para a igreja. Consiste em ser acompanhado com a Bíblia, com bloco de apontamento, com teu caderno, com tua lapiseira, anotar em casa, depois reler. Esse tipo de coisa muitas igrejas não ensinam. Não é que não ensinam porque não querem ensinar. Muitos não ensinam porque não sabem. E alguns outros homens não ensinam porque precisam vos atrair. Porque te ensinando, ele já não, você torna-se independente do homem de Deus, da mulher de Deus. O nosso objetivo não é você se tornar dependente de mim. Continua a ser teu pastor, mas te mostro o caminho. Eu sou o teu modelo, mas te mostrando o caminho, te dando o conhecimento que você precisa de aqui. Amém? Pode aplaudir e glorifique ao Senhor por isso.